Boa tarde, estamos ao vivo aqui, através da página da Associação Sociocultural de Conceição de Ipanema, onde a gente sempre promove algumas oportunidades de conhecimento sobre as diversas áreas. Então, hoje, o assunto é o tema que está na tela, algumas contribuições filosóficas e espirituais do Padre Júlio de Maria de Lombardi para o homem contemporâneo. Algumas considerações iniciais para situar esta videoconferência é que o Padre Júlio Maria de Lombardi, ele viveu de 1878 a 1944, na cidade de Manhumirim, Minas Gerais. Aliás, viveu uma boa parte e os últimos anos da vida dele em Manhumirim, Minas Gerais. E essa transmissão está sendo feita com o apoio da Associação Sociocultural de Conceição de Ipanema, que é uma cidade na região próxima a Manhumirim. Então, muitas pessoas aqui de determinada idade se lembram ou tiveram algum contato com algum relato ou coisa assim, ou pessoas mesmas que tiveram, né, a oportunidade de conhecer. Pessoal, então enquanto o professor tenta retornar, eu vou me apresentando aqui. Muito boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Sim, voltou. Tive aqui uma queda da internet. Então, pessoal, meu nome é Elivelton Rodrigues, eu sou natural de Divino, e o professor Aristides me convidou, então, para partilhar com vocês, refletir um pouco sobre as contribuições filosóficas e espirituais deste servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi, e eu estudei durante 4 anos aqui na Diocese de Caratinga, fiz o propedêutico, o ano inicial em Ubaporanga, e depois quase 3 anos de filosofia no Seminário Diocesano Nossa Senhora do Rosário, onde, inclusive, o professor Aristides foi meu professor de lógica simbólica e também epistemologia. Né? Eu tenho 28 anos e agora estou tentando a minha transição, né, para a Diocese de Campos, continuando esse meu discernimento vocacional. Desde já peço as orações de todos vocês e aqui eu quero trazer algumas contribuições, então, filosóficas e espirituais, né, do Padre Júlio Maria de Lombardi. Primeiro, o professor Aristides pediu que eu apresentasse a pessoa e a missão do Padre Júlio. Antes de falar propriamente desses temas filosóficos e espirituais, vamos saber quem é o Padre Júlio. Né? Por mais que nós estamos na mesma região diocesana, tanto eu como o professor Aristides, né? O professor Aristides de Conceição de Ipanema e eu de Divino, né? Todos ambos da Diocese de Caratinga. Né? O Padre Júlio viveu seus últimos 16 anos de vida na Diocese de Caratinga, mais especificamente em Manhumirim, como ele já havia mencionado no início. Mas até mesmo antes de falar do Padre Júlio, eu gostaria de explicar um pouco o tema em si. Vocês podem ler aí algumas contribuições filosóficas e espirituais do Padre Júlio Maria de Lombardi para o homem contemporâneo. Não é contribuições filosóficas e espirituais do Padre Júlio e o mundo contemporâneo, e o homem contemporâneo. Tampouco contribuições filosóficas e espirituais do Padre Júlio versus, né, contra, né, o homem ou o mundo contemporâneo. Não, nada disso. É justamente o contrário. As contribuições dele, ele que viveu, nasceu na segunda metade do século XIX, 1878, e morreu na primeira metade do século passado, 1944.
Então, existem algumas contribuições evidentes, né, do Padre Júlio, tanto na filosofia quanto na espiritualidade, na teologia, para o homem contemporâneo, porque, afinal de contas, é evidente que não tem como nós sairmos deste espaço geográfico e cultural no qual nós estamos inseridos, né? É claro e notório que nós não estamos no início do cristianismo, né, tampouco na cristandade, ou se você quiser utilizar o termo Idade Média, mas nós estamos, obviamente, no mundo contemporâneo, né, do qual não tem como fugir, não existe máquina do tempo. Então é interessante observar o texto em si, né, o título em si, perdão. Algumas contribuições filosóficas e espirituais do Padre Júlio, ou do servo de Deus, né, Padre Júlio Maria de Lombardi, para o homem contemporâneo. Bom, e agora, indo à pessoa do Padre Júlio, nasceu então no dia 7 de janeiro de 1878, e batizado no dia seguinte, batizado em casa, aliás, pela dona Adelaide, e depois foi levado à igreja no dia seguinte, para receber o batismo sob condição. Sua mãe, dona Sidônia Rosália Stilling, casada com José de Lombardi, tiveram ao total 9 filhos, né? O primeiro foi o Júlio Emílio Alberto de Lombardi, que é o nosso Padre Júlio, depois da sua ordenação, que ele vai retirar o Emílio Alberto e vai acrescentar Maria. Voltou, professor? Sim, sim, pode continuar aí. O senhor quer voltar na introdução aí? Você já começou a falar sobre a biografia, né? Eu expliquei rapidamente um pouco do título, o senhor conseguiu pegar? Não. Eu estava explicando para o pessoal que, a princípio, é interessante observar para o título que nós escolhemos. São contribuições filosóficas e espirituais para o homem ou para o mundo contemporâneo. Ou seja, não é contribuições do Padre Júlio versus o mundo contemporâneo, contra o mundo contemporâneo, né? E não é contribuições filosóficas e espirituais e o mundo contemporâneo, algo paralelo. Mas é o contrário. São contribuições filosóficas e espirituais para o mundo contemporâneo, porque, evidentemente, nós não estamos no início do cristianismo, na Idade Média, ou na cristandade, mas nós estamos inseridos numa cultura, num espaço geográfico que não tem como fugir dele, que é o nosso mundo contemporâneo ou pós-moderno, né? Então, eu só chamei atenção para esse título que nós escolhemos, né? Sim. Então, feita essa consideração aí sobre o título, o que eu queria, as minhas palavras iniciais, eu espero que a internet colabore com a gente, a escolha para essa conversa tem muito a ver com o que o Padre Júlio representa em diversas dimensões, diversas formas de abordagem. Ele tanto como teólogo, né, catequista, ele santo, por causa das virtudes cristãs, e também que ele foi um agente de civilização, no sentido de que foi um religioso que foi para uma cidade e ele teve uma participação efetiva na construção de fundação de instituições de assistência à população, tanto educação quanto saúde. Então, ele serve de interesse tanto para o devoto quanto para a pessoa que seja o historiador, que seja o filósofo, aquela pessoa que pesquisa, principalmente sobre o catolicismo na primeira metade do século XX e as possíveis vinculações com o momento que nós vivemos. Então, é isso mesmo. E a outra consideração, antes de dar a palavra definitivamente, é apresentá-lo. O Elivelto Francisco Rodrigues, ele é natural divino, é isso mesmo, é divino, né? É graduado em Geografia pela FAFILE de Carangola e graduado em Filosofia pelo Seminário Diocesano de Caratinga. E a gente tem uma grande satisfação de tê-lo com a gente conversando sobre o Padre Júlio Maria Lombardi, porque é uma das pessoas que eu conheço que mais conhece do Padre Júlio, né, da sua obra, do seu pensamento, dos seus feitos,
e nós teremos essa oportunidade nessa tarde de conhecer mais. Eu vou deixar a palavra para você, não vou fazer longas considerações iniciais, porque a figura principal aqui da exposição, o espaço é seu, e a gente não pode correr o risco também de eu ficar interrompendo através das quedas da internet. Então, muito obrigado por aceitar o convite. Pode ficar à vontade. Isso. Eu que agradeço o convite, né, feito pelo senhor, e é uma alegria, uma honra estar aqui participando com todos vocês. É o Concipa, não é? Isso. Isso. Sim. Uma alegria imensa, e quando o senhor colocou para mim que poderíamos escolher tantos temas, o senhor disse também que poderia ser o Padre Júlio Maria. Então, eu não quis perder a oportunidade, pelo fato de eu ser um devoto dele, graças a Deus, e tentar, na medida do possível, né, os meios que vão me aparecendo, propagar a pessoa, a missão, as obras, os feitos, né, do Padre Júlio Maria Lombardi. E então, meu muito obrigado, né, e sempre as ordens, naquilo que for possível, estou à disposição. Eu falei também com o pessoal que o senhor foi meu professor lá no seminário em Caratinga, de lógica simbólica e epistemologia, né? Isso. E, bom, e eu estava falando então do Padre Júlio, nasceu então na Bélgica, né, no município de Beveren, e teve 8 irmãos, né, morreram 7, sobrou um. E os dois se tornaram padres, o Padre Júlio Maria de Lombardi e o Padre Aquiles de Lombardi, que foi missionário na China, depois visitou o Padre Júlio em 1931 em Manhumirim, voltou para a China, mas em 47 teve que retornar para a Bélgica, porque o avanço, né, do comunismo na China, aquela perseguição intensa lá. E o Padre Júlio, na juventude, sentiu um chamado à vida religiosa, a ser missionário, e foi para a África, né, 1895, fica lá até 1901, na congregação de Nossa Senhora da África, tornou-se irmão, Optato Maria, volta para a Europa, em 1901, depois de uma cura que ele teve pela intercessão de Nossa Senhora, que se Nossa Senhora curasse ele, se Deus curasse pela intercessão de Nossa Senhora, ele iria se entregar à vida sacerdotal. Voltou para a Europa e entrou para a congregação, né, em Grave, na Holanda, no ano seguinte, 1902, para a congregação da Sagrada Família, do Padre Berthier. É com o Padre Berthier que o Padre Júlio vai aprender o tomismo. O Padre Júlio é dessa época que pega o tomismo, né, perdão, toda aquela linha, né, de seguir o clamor do Papa Leão XIII. Né? No ano que o Padre Júlio estava nascendo, em 1878, em janeiro, em abril, Leão XIII estava sendo eleito. Né? Então, o Padre Berthier era um homem extremamente inteligente, né, um grande teólogo e filósofo. Depois o Padre Júlio vai também ministrar aulas de catequese, de teologia, de filosofia, mas ele, no sentido moderno, né, academicamente falando, ele não é reconhecido como filósofo, né? Não tem esse reconhecimento, isso eu deixo bem claro. Mas, para fazer de uma história longa, uma história curta, 1912, no dia 23 de setembro, ele embarca e vem para o Brasil, né, para as missões no norte do país. Chega em Recife, 15 de outubro de 1912, e fica alguns meses no Rio Grande do Norte, celebra sua primeira missa na véspera de Natal, e depois parte para sua missão final, que é Macapá. Vai ser pároco na igreja São José de Macapá, lá vai fundar a primeira congregação, em 1916, as Cordemarianas. Lá foi tudo, catequista, jornalista, fundador, delegado, tudo. Ele, né, construtor, etc. Interessante, eu vi que o senhor teve algumas aulas, algumas conversas com várias pessoas, né, sobre literatura, a língua latina, etc., né, política. Teve uma que vocês conversaram sobre a língua indígena, alguma coisa assim, não foi? Uhum.
o padre Júlio também teve que aprender algumas dessas línguas, né? Eu não sei pronunciar, não sei como se diz isso, mas foi a Negantré. Não sei se é isso. Eu sei que ele teve que escrever gramática sobre isso para catequizar os índios. Não sei se vai dar para ver aí, ó. Não, tá, para mim não tá dando para ver direito. Uhum. Tem a gramática. Bom, enfim, ele escreveu orações, né, nessa língua dos índios da região do norte, da Amazônia, e uma espécie de enculturação, né? Uhum. E lá ele já começou a ter alguns problemas internos, né? Dentro da igreja. Ele não só foi perseguido fora da igreja, mas teve uma resistência dentro da igreja. Dom Joffre o perseguiu muito, né? Uns 2, 3 bispos perseguiram muito lá no norte, a tal ponto de a congregação Socorro de Maria não poderia nem falar, mencionar o nome do fundador lá dentro. Aí ele veio, então, Dom Carloto, que é o primeiro bispo da nossa diocese, ele é natural do Ceará. Dom Carloto começou a ter notícia do padre Júlio, então o trouxe para Minas. Ele chega em Maumirim em março de 1928. Dom Carloto colocou para ele escolher, né? Olha, padre Júlio, o senhor pode escolher Carangola, Caratinga ou Manhuaçu. Aí passando por Manhumirim, ele, não, eu quero ficar em Manhumirim. Dom Carloto fica espantado, mas como? Aqui é uma irreligião, o povo mata por causa de um copo de bebida. E ele, o padre Júlio, falou assim, não, eu quero que as obras de Deus floresçam em meus sofrimentos, né? E aí ficou em Manhumirim, né, até a sua morte em 1944, né, 24 de dezembro. Um acidente de carro numa comunidade chamada Vargem Grande, que pertence ao Tiquitibá. E Manhumirim, ele fundou mais 2 congregações, os Sacramentinos de Nossa Senhora, em 1928. E em 1929, as Irmãs Sacramentinas. Em 28 também fundou um jornal, o Lutador, hospital, asilo, colégio, Colégio Santa Terezinha, o Colégio Pio XI, né? O seminário, terminou de construir a matriz e escreveu inúmeras obras. O padre Júlio escreveu mais de 80 obras, né? Mais de 80 obras de diversos conteúdos, né? A maioria sobre Nossa Senhora, Eucaristia e temas de apologética, né? De defesa da fé cristã católica. Então, esse é um pouco do resumo, e é importante, é oportuno que a gente tenha esse conhecimento, porque é um servo de Deus, está em processo de beatificação, pertence à nossa diocese, muitos da nossa diocese ainda não conhecem o padre Júlio Maria, né, que viveu aí 16 anos, como eu disse, na cidade de Manhumirim, né? Então é um pouco da biografia do padre Júlio. Bom, vamos esperar aí o professor, né, enquanto a gente espera ele retornar, vamos então entrar nas questões, algumas questões filosóficas, né? Algumas contribuições filosóficas do padre Júlio Maria. Falávamos então, aqui no início, dessas contribuições para o homem ou para o mundo contemporâneo, né? Então, que mundo contemporâneo é esse? Um mundo que, evidentemente, virou as costas para Deus, né? Infelizmente, virou as costas para Deus no campo filosófico, sobretudo na filosofia existencialista, né? Que ganhou bastante espaço nos últimos 100, 150 anos, talvez desde Feuerbach para cá, passando por Marx, Nietzsche, Habermas, essa galera toda, passando por tudo isso, nós iremos perceber que existe um avanço, né, de ideias contrárias a não só a fé cristã, mas como a própria filosofia cristã, né, um tentar mesmo matar Deus, né, vamos dizer assim, ou outros vão se perguntar, né, repetir aquela pergunta de Nietzsche, né, na Gaia Ciência, né,
para onde Deus foi. Né? Então, assim, o panorama do mundo contemporâneo é isso, né? Deus é uma espécie de projeção, né, das nossas limitações humanas. Deus é uma projeção aí das insatisfações, frustrações, dos anseios humanos. A razão humana, praticamente, né, para o homem contemporâneo, se considera emancipada de Deus, né, ou pelo menos da ideia da existência de Deus. O homem também moderno, ou pós-moderno, melhor dizendo, né, considera-se o seu próprio Deus, né, basta a si mesmo, né. Então, o homem tornou-se a medida de todas as coisas. Então, assim, Deus que no princípio, né, no início, na infância do homem, vamos dizer assim, era o fundamento de tudo, né? Inclusive as civilizações, até os faraós, os reis, usavam de vários deuses para fundamentar suas leis e estruturas sociais, etc. Usavam deuses, né? Hoje o homem está emancipado, né? Emancipou-se de Deus, não há mais a necessidade nem mesmo de uma crença em Deus. Então, pessoalmente, né, nós temos a psicologia, a terapia, e eu me resolvo. Não que isso seja em si coisas ruins, né? Claro, o Padre Júlio escreveu algumas coisas de psicologia, né? Claro, evidente que são coisas, são dons, né, vindos de Deus, mas vemos cada vez mais no mundo pós-moderno o homem colocando essas coisas no lugar de Deus. Isso é muito notório, isso é muito evidente, não é? Tecnologicamente, não temos uma infinidade de... Voltou? Pode ficar à vontade. Infelizmente, eu vou ter essas interrupções, porque tá ruim a internet agora. Mas pode ficar à vontade aí. Mas estava dando para... Dava para ouvir, não, né? Não dava não. Fiquei sem internet mesmo. Tá. Mas Professor, pode continuar. Sim. tá, a hora que for dando tempo aí, uns 40 minutos ou 50, alguma coisa, o senhor avisa só para mim, às vezes, delongar muito aqui, não ultrapassar o tempo, tá bom? Sim, nós estamos com 20 minutos. Pode ficar à vontade, né? Temos tempo Tá. à vontade aí. Então, eu estava explicando, dando um panorama do mundo, antes de entrar na contribuição do Júlio, filosoficamente, num panorama do mundo atual, um mundo que já não crê, né, tanto na existência de Deus, na providência de Deus, na intervenção divina, o homem que, na pós-modernidade, emancipou-se de Deus. Nós estávamos falando, citei aqui algumas ideias de filósofos existencialistas, né? Talvez aí, não sei o que o senhor acha, talvez muitos dizem que o Feuerbach é o pai do ateísmo contemporâneo. Então, assim, vem já uns 100, 150, talvez 200 anos, um ateísmo militante mesmo, contra os princípios da fé cristã e da filosofia cristã. Não digo ateísmo em si, mas um ateísmo militante mesmo, né? Sim, sim. Hostil à religião. Então, e o Padre Júlio, com tudo isso, o Padre Júlio, no seu livro Deus e o Homem, está aqui, edição, é a única edição que eu tenho, 1934, é a segunda edição, Deus e o Homem, noções de alta teologia popularizada, sobre Deus, o homem e a relação entre ambos. Então, percebendo essas coisas, um evolucionismo, né, um darwinismo mesmo, sem Deus estar por trás, né? O Padre Júlio escreveu algumas coisas sobre isso, o darwinismo estava chegando já na região, e ele começou a escrever, porque muitas pessoas escreviam para ele, né, perguntando sobre questões de psicologia, de filosofia, de teologia, de inúmeros assuntos. Por exemplo, essa obra aqui, ó, Anjo da Luz, Polêmicas de Doutrina, de Ciência e de Teologia Popular. Professores, pessoas do meio do clero, leigos, escreviam para ele, né? Percebiam a erudição dele e escreviam. E aí ele, preocupado com o avanço
do ateísmo militante, do darwinismo, do evolucionismo, que nega completamente a intervenção divina. É claro também deixar bem explícito para o pessoal que é diferente da evolução. A evolução ainda aceita Deus, né, estando por trás de tudo isso. Então, o Padre Júlio começa a perceber essas coisas e então, a escrever. E ele nota essa decadência moral, ética, existencial, teológica, já no seu tempo. E ele quer, nesse livro, Deus e o Homem, tentar recolocar o próprio homem no seu devido lugar. O homem que quer começar a ser mais do que Deus, né? O homem que já está negando fortemente a existência de Deus, ou pior, tentando matar Deus, né? Custe o que custar. Tem algumas frases aí de alguns filósofos do movimento existencialista que falam, né, que ainda que Deus existisse, é necessário matá-lo, né? Então, assim, ele vai percebendo que o seu rebanho está entrando um pouco nessas ideias, e ele, como um pastor, ele primeiro, antes de ser um pensador de filosofia, um grande teólogo que ele é um pastor, ele tem que cuidar de almas, né, de fiéis. Então, ele escreve então esse livro, Deus e o Homem. Olha, o ser humano precisa retornar àquilo que é sua essência, ou seja, entrar numa relação profunda e séria com Deus, com seu Criador. Porque o homem está, de fato, cada vez mais se colocando no lugar de Deus. E a gente vê, professor, que hoje em dia é justamente isso, né? Uhum. O homem que, às vezes, coloca a ciência, né, acima de tudo, ou talvez um governo político, um partido, um líder. Então, o homem começa a colocar inúmeros pensamentos, objetos no lugar de Deus. E fazendo isso, ele inverte o seu sentido antropológico. Porque o que eu vou meditar em alguns trabalhos que fiz sobre esse livro é justamente isso. Uma antropologia dentro desse livro do Padre Júlio. Inclusive, o Frate Mateus, que é sacramentino da congregação do Padre Júlio, ele foi o primeiro a escrever alguns princípios de antropologia desse livro aqui do Padre Júlio, Deus e o Homem. Né? Está aqui um artigo que ele me enviou. Hoje ele é Padre Mateus, né? E a partir desse escrito aqui, Princípios para uma Antropologia Júlio-Mariana, a partir disso aqui eu comecei a meditar algumas ideias e vi que na época dava para escrever alguma coisa de filosofia e até mesmo epistemologia em cima desse livro, né? E aí, naquele debate que o senhor mesmo propôs para a nossa turma, né? O senhor deve se lembrar, foi a racionalidade das crenças religiosas. Sim, sim. Proposta para um debate. E aí, esse meu artigo foi justamente em cima desse livro do Padre Júlio, uma abordagem epistemológica da obra Deus e o Homem. Ou seja, aqui eu vou enfatizar o senso religioso, né? A crença religiosa dentro desse livro, Deus e o Homem, e o ser humano enquanto ser microcosmos. Né? Depois eu estendo isso mais, eu aprofundo um pouco mais isso na própria monografia. Né? Aspectos antropológicos na, aspas, né? Filosofia Júlio-Mariana, né? Foi a monografia aí. Então, assim, para tentar responder esse homem da modernidade que colocou Deus no escanteio, que já não crê mais na existência de Deus propriamente, para tentar responder esse homem, o Padre Júlio vai usar dessa argumentação de que o homem é capaz de Deus, né? Ele é capaz de conhecer alguns tributos, né, que nós mesmos damos a Deus, né?
e a própria existência, né, de Deus através do próprio raciocínio. Então, o Padre Júlio, através de uma linguagem até mesmo popular, né, o próprio livro fala isso, né, noções altas de teologia popularizada, teologia que foi a segunda parte do livro, a primeira parte é mais filosófica mesmo, né, claro. A primeira parte ele trata da existência de Deus, a segunda parte que ele vai falar da vida de Deus, da Santíssima Trindade e tal. Então, assim, o Padre Júlio, numa linguagem simples, porém profunda, ele tem essa característica, ele tem essa capacidade, né, de pegar uma alta teologia, altos conteúdos e questões filosóficas e trazer para o público em geral. Né? Então ele começa a meditar, a refletir, e nesse nível bem popular, de que o homem é um ser religioso. A questão começa por aqui. Então, se o homem é um ser religioso, se existe no homem um sensus, né, religioso, um senso religioso, e ele já não nota mais isso, o seu sentido antropológico está totalmente invertido. E por isso, né, tantas depressões, tantos suicídios, tantas guerras, tantas atrocidades, porque o homem, né, cada um se fez o seu próprio Deus, né? Isso é algo assim mais que evidente, né? O ateu, a referência para o ateu militante é ele mesmo, né? Já a referência para um crente é um outro, é Deus, é um absoluto, é o sumo bem, né? O crente ele tem uma referência que está para além dele, né? Já o ateu, sobretudo o ateu militante mesmo, ele não. O referente dele é ele mesmo, né? Basta a si próprio, né? Eu faço as minhas regras, o ateu militante, ele faz as suas próprias leis, as suas próprias verdades, a sua própria moral, não existe um ser absoluto, supremo, bom, eterno, que colocou leis no mundo, colocou coisas a serem seguidas, né? Então, o Padre Júlio vai muito nessa linha simples de argumentação. O homem é um ser religioso. O que quer dizer isso? Quer dizer que o homem tem capacidade racional, né, intelectual, o homem pode perceber isso, que ele, dentro dele, né, na sua alma, ele tem uma abertura para o infinito, para o eterno. O homem pergunta por isso, né? Ele olha para essa imensidão do universo, para essa imensidade de constelações, né, e pergunta, por que tudo isso? Para que tudo isso? De onde vem tudo isso? Né? Aquelas velhas perguntas, né? De onde a gente veio, para onde a gente vai. Tem uma música assim, não tem? De onde eu... Né, acho que tem uma música que diz assim, né? De onde ele veio, para onde ela vai, alguma coisa assim, não sei. Mas essas perguntas, né, vejam, as próprias perguntas dizem, né, aquilo que está dentro do homem, um anseio, um desejo, né, uma insatisfação com as coisas desse mundo. Ele tem um desejo de conhecer o que está por trás de tudo isso. Né? Ele tem uma insatisfação em não saber quem foi que organizou tudo isso. Né? Existe essa indagação, insatisfação dentro do homem. Nós, os crentes, né, dizemos, não, isso é Deus, é evidente, né? Deus que organizou tudo isso. Assim como eu tenho aqui alguns livros, né, estão aqui ao meu lado, estão organizados por temas, né, de filosofia, de teologia, de espiritualidade, história da igreja, etc. Alguém organizou, né? A pessoa chega aqui no meu quarto e pergunta, quem organizou essa biblioteca? Né? Foi uma inteligência. Né? A minha inteligência é capaz de fazer isso. Os animais não são capazes de fazer isso. Né? Os animais só conhecem de forma sensitiva, não conhecem de forma racional. Né? Então, assim, a pessoa pergunta, quem organizou isso? Uma inteligência, fui eu. Quem organizou todo esse cosmos? Né? Quem deu ordem a tudo isso?
tem que ser uma inteligência máxima, suprema, né, eterna, infinita. Então, o Padre Júlio diz, né, exatamente sobre isso, né, o senso religioso no homem, né, isso eu trabalho um pouco na questão epistemológica. Depois do senso religioso, a gente entra, então, na crença religiosa, né? Na crença religiosa, ou seja, o homem, ele tem a capacidade racional, né, de crer em Deus. Né? Voltou? Sim. Isso. Ótimo. Então, uma coisa que eu estava dizendo aqui, professor, sobre as perguntas que existem dentro de nós, né? Sim, sim. Então, eu dei o exemplo assim, o senhor tem atrás do senhor uma biblioteca, né? Então, eu chego aí na casa do senhor e pergunto, né? Quem organizou essa biblioteca? Né? Os livros de teologia, de filosofia, história da igreja, psicologia, línguas. Tem uma inteligência que organizou isso. Quem fez isso? Então, quem fez esse universo? Quem organizou tudo isso? Né? Essas perguntas é o que nós chamamos de o senso religioso dentro do homem. O homem é um ser religioso. Assim como ele é um ser político, não é? Não é assim que a gente diz Sim, na filosofia? sim. Sim. Ser político, Aristóteles. Uhum. sim. Uhum. Um ser que depende de relações, né? De organizar a sociedade culturalmente, sociologicamente, etc., existe também o senso religioso. Então, Uhum. depois desse senso religioso, aí nós partimos propriamente para o livro do Júlio, né? A crença religiosa. Ou seja, e aqui vale uma distinção entre crença e fé dentro ou da teologia cristã católica ou até mesmo da filosofia. Crença seria um esforço do homem de tentar chegar a Deus, de tentar conhecer Deus e as coisas de Deus. A fé é o contrário, é Deus que vem e se revela. Né? Então, mas nós trabalhamos naquele debate nosso sobre a racionalidade da crença. Né? Existe razão, né, dentro da crença humana para crer na existência de Deus? Sim. Né? Eu posso olhar para toda essa ordem, para toda a beleza do mundo, a bondade que existe em nós, etc., a verdade, e encontrar aspectos de Deus, evidente. O próprio, se o senhor me permite citar, o próprio São Sim. Paulo, 1 Romanos, né, 19, ele diz, pois o que de Deus se pode conhecer é entre eles manifesto, entre os homens, né? Já que Deus o manifestou a eles. De fato, os atributos invisíveis de Deus, seu poder eterno e sua divindade, são compreendidos através das coisas feitas, desde a criação do mundo, a fim de que eles não tenham desculpa. Então, eu posso olhar para, né, a ordem da natureza e conhecer esses atributos de Deus, né? A bondade de Deus, a beleza de Deus, a manifestação dos seus sinais na criação. Isso é do mundo racional. Né? E tudo que existe, ainda dentro dessa questão da crença religiosa, nós podemos afirmar que tudo aquilo que existe dizem respeito também a Deus. Por exemplo, uma pedra, a pedra, ela existe, né? Da mesma forma, Deus também é e existe. Depois, na sequência, temos os minerais, né? Ou os minerais, não, perdão, os vegetais. Então, Sim. os vegetais existem, né? E veja bem, como eu até anotei aqui, eu até perdi aqui onde que eu anotei? Aquela sequência lógica, né? Os Uhum. minerais existem e Deus também existe. Os vegetais existem e têm vida. Deus existe e vive. Uhum. Depois, os animais. Os animais existem, têm vida e têm também um conhecimento. Conhecimento
sensitivo, né? Sim. É inferior, evidentemente inferior ao nosso. E depois o homem. O homem existe, o homem vive, o homem conhece, mas de forma racional, intelectual, né? Que é uma faculdade da nossa alma. Claro, e depois aqui na linha tomista vai ter os anjos, mas aí os anjos existem, né, vivem, conhecem intuitivamente, né? Então, o homem que está se afastando de Deus, o homem que está negando a Deus e querendo matar Deus, já na época do Padre Júlio, isso ficou cada vez mais forte, muito mais agora, o Padre Júlio quer justamente isso. Olha, vejam bem, o homem, ele está entre as coisas materiais e as coisas espirituais. É aqui que é o lugar do homem, é aqui que o homem deve retornar para este lugar. Ele não pode nem tanto se fazer só matéria, aí a questão é um problema grave, né, do materialismo. O mundo de hoje é essencialmente materialista, né, para todos os lados, né? Isso é um fato. O homem não pode se rebaixar ao mundo somente animal, se tornar um animal, né? Isto é, ficar puramente matéria. E nem tampouco se colocar acima dos anjos, né, dos seres angélicos. Mas o homem, o Padre Júlio quer isso, quer retornar o homem para o seu eixo, para o seu centro. O centro do homem é isso. Ele está entre a matéria, né, o mundo material, e o mundo espiritual. Portanto, aí vem a contribuição de Tomás, né, o composto, né, corpo e alma. E aqui também isso está muito bem representado naquela rosácea gótica, né? Sim, sim. A rosácea gótica é isso, na extremidade da rosácea, naqueles vitrais, né, das catedrais do período medieval, a gente vê muito isso. Na extremidade, aqueles arcos menores, estão lá os minerais, né? Então, é a graduação, né? É o progresso da perfeição. Depois dos minerais tem os vegetais, depois dos vegetais os animais, depois o homem. No centro da rosácea tem a Virgem Maria, porque é a criatura por excelência, a mais perfeita. Mas está no centro da criação, como o ápice da criação de Deus, o homem. Então, é justamente isso que ele quer. Algumas contribuições do Júlio é justamente sacudir o homem e mostrar para ele, olha, menos, baixe a bola, retorne para o seu lugar, né? Você veio de Deus, foi criado por Deus, e aí ele tende a voltar. É uma das respostas da filosofia cristã, consequentemente da teologia cristã. Somos criaturas de Deus, e aqui estamos para quê? Para conhecê-lo, amá-lo e servi-lo, e assim poder salvar a nossa alma, né? Essa é a finalidade da nossa vida, né? Quantos ficam se perguntando hoje, né? O que estou fazendo neste mundo? Depois é uma das contribuições que a gente vai ver da espiritualidade dele. Responder como é que a gente pode conhecer a nossa vocação. Mas tem que saber disso, né? Somos criaturas de Deus, né? E, portanto, estamos aqui para conhecê-lo, amá-lo, servi-lo e, assim, salvar a nossa alma, né? Não sei se o senhor quer contribuir com alguma coisa também, acrescentar. Eu vou aproveitar só um parêntese sobre essa discussão a respeito do materialismo, dentro da própria filosofia, principalmente a filosofia em contato com as ciências cognitivas. Hoje existe um debate sobre se a mente ela é exclusivamente imaterial ou se ela é exclusivamente material. Tá? Há duas correntes em tensão, mas a tendência hoje é aceitar que a relação mente e corpo não pode ser reduzida nem totalmente à materialidade e nem totalmente à imaterialidade. Então, essa discussão é uma discussão que ela voltou não só dentro do contexto religioso, teológico, mas é uma discussão dentro das ciências cognitivas, principalmente da filosofia da mente. Uma discussão que não se pode reduzir
toda a mente humana à materialidade. Porque há aspectos que não serão compreendidos se você reduz a... Como se a mente, que é a alma, né, na linguagem tradicional antiga... Caiu novamente, pessoal. Mas acontece, as coisas ao vivo, equipamentos, tecnologia é assim, não é? Então, vou dar continuidade para finalizar algumas contribuições filosóficas, né? Tá voltando. A minha missão que hoje é ouvir mesmo, não vou ter assim a tranquilidade de falar, não. Mas era isso. Caiu novamente. Bom, então vamos lá. Só para finalizar, então, a questão filosófica, no pensamento do Padre Júlio, eu estava dizendo que eu usei a expressão senso, o homem que tem um senso religioso. Então, é necessário meditar sobre isso, né? Todas essas perguntas, indagações, questionamentos que nós temos dizem respeito a esse senso religioso inato no ser humano, né? Está intrínseco a ele. Depois do senso religioso, falamos da crença religiosa em si, né? O homem é capaz de olhar para a organização do mundo, a beleza, etc., e através da sua inteligência, da racionalidade, crer na existência de um ser absoluto que tudo organizou e tudo fez, né? E, por último, o ser humano enquanto ser microcosmos. Voltou. Pode continuar, fica à vontade. Eu não estou tendo muita segurança para continuar falando, porque as interrupções, mas pode ficar à vontade. Nós estamos 47 minutos, nós podemos ficar mais tempo. Pode aproveitar a sua exposição, até o ponto que você achou assim, não, cumpriu mesmo o planejado. Nós temos um tempinho bom aí ainda. Tá ok. Não, eu vou só amarrar, então, essas 3 contribuições que eu quis trazer aqui. A primeira contribuição, eu já estava finalizando essa questão filosófica, a primeira foi o do senso religioso, né? Uhum. Todas as nossas indagações, perguntas, quando a gente abre os olhos e vê essa imensidão, etc., tudo isso, né, que está borbulhando, fervendo dentro de nós, e isso nós denominamos, né, de senso religioso, né? Então é necessário o homem parar nesse mundo pós-moderno, né, parar para refletir sobre essa verdade. O nosso senso religioso é inato em nós, né? O meu ser religioso. Eu tenho a capacidade de estar aberto para Deus, a capacidade de estar aberto para o transcendente, para o infinito. O mundo de hoje quer colocar na nossa cabeça que nós estamos numa realidade meramente imanente. É isso aqui, pronto, acabou. Mas isso vira uma angústia, isso é terrível. Se tudo isso aqui que existe, essa imensidão toda, a gente que nasce, sofre, trabalha, conquista, se alegra, isso tudo aqui para depois virar pó e sumir num nada, é inaceitável um negócio desse, não dá para aceitar. Isso é uma angústia muito profunda, é uma depressão terrível. Então tem que existir algo para além disso, né? O homem pede, né, dentro dele o homem clama por uma eternidade, por algo infinito. Ele não aceita só isso aqui, isso é pouco. Então é a crença do homem moderno, né? O mundo imanente, mas não. Nós cristãos cremos numa transcendência. E que o homem, nesse senso religioso, e racionalmente vendo dentro de uma linha da filosofia cristã, que ele é capaz, né, a racionalidade humana é capaz de olhar para si e ver, não, eu estou aberto, né, para o infinito.
para o absoluto, para o bem supremo. E por fim, mais uma contribuição é a do ser humano enquanto ser microcosmos. Ou seja, microcosmo, ele é o resumo. Nós, seres humanos, somos o resumo de toda a criação. O Padre Júlio vai dizer assim, ó, não são os animais, claro, nós não temos nada contra os animais, nada, não é isso, mas nós somos o resumo de tudo isso. Nós temos em nosso corpo minerais, vegetais, a parte sensitiva dos animais, mas nós também temos aquilo que é da parte dos anjos, a parte espiritual, né? Então, nós somos o resumo, o microcosmos, né? O ápice da criação. Essa é a beleza do ser humano. Essa é a antropologia que o Padre Júlio procura meditar, né, com auxílio de Aristóteles e, sobretudo, Santo Tomás. Trazer o homem para o seu lugar, para o seu devido lugar, né? Nem se rebaixar a animal, né? E nem se exaltar ao ponto de querer se tornar ele mesmo um Deus, né? Então, assim, e aí tem o famoso, né, talvez seja a citação mais famosa do Padre Júlio no livro Deus e o Homem. Ele diz assim, o homem de hoje, veja, isso na década de 30, né? O homem de hoje está convencido de tudo, afora da existência de Deus e de sua própria ignorância. Temos um fato curioso em nossos tempos. O homem quer ser tudo. Veja que bonito, que profundo isso. O homem quer ser tudo e quer ter tudo, né? E quer ser tudo, quer ter tudo, pode ser, pode ter e ainda está insatisfeito, né? E ainda quer mais. Os animais vão lá, se acasalam, fazem o que tem que fazer, estão plenamente satisfeitos. Se a vaca tem lá no pasto sombra, capim, água, um touro para acasalar, ela está plenamente feliz. O homem não está plenamente feliz. E ele busca, no entanto, esta felicidade eterna, que só Deus pode dar, né? E ele diz assim, o homem quer ser tudo, mas não quer ser homem. Então, com tudo isso aqui, o Padre Júlio quer isso. Volta, ser humano, volta para o seu lugar, volta para o seu devido lugar. Você é homem, é criatura de Deus, não é cobra para rastejar, não é animal para ficar com ideias ilógicas, né? Nem tampouco anjos, mas é homem, aberto, né, para o infinito. Então ele diz, quer ser ave voando através do espaço, por meio dos aeroplanos. Quer ser peixe atravessando o fundo do oceano, por meio de submarinos. Quer ser relâmpago dando asas ao seu pensamento e à sua palavra, por meio do rádio. Quer ser trovão, e ele vai, né? Quer ser morto, fazendo aparecer desencarnados. Quer ser diabo, quer ser um monte de coisa. Mas não quer ser homem, né? Esse é a grande denúncia do Padre Júlio que ele faz aí no livro, né? Precisamos retornar essa nossa essência antropológica, né? E aqui, também para fazer uma citação, veja bem, dentro ainda da filosofia do Padre Júlio Maria, citamos aqui a questão da ordem, da beleza, da verdade, que o homem observa tudo isso e pergunta, né, de onde, né, vem todos esses aspectos, né, toda essa imensidão. E o homem vê e deseja tudo isso. O belo, a verdade, a bondade, né? Ele deseja tudo isso. E aí o Padre Júlio tem uma frase que diz assim, há em Deus tudo o que desejamos. Desejamos a verdade. Ele é a verdade pura. Então, quando eu desejo a verdade, no fundo eu estou desejando Deus. A velha máxima da Edith Stein, né? Santa Benedita Teresa da Cruz, filósofa, né, de judia se tornou católica. Ela disse, né? Quem procura a verdade, mesmo sem saber, está procurando Deus. No fundo, ele procura Deus, porque Deus é a verdade. Desejamos a beleza.
Ele é a beleza ideal. Desejamos o bem. Ele é o bem absoluto. Desejamos a vida. Ele é a vida eterna. Tudo o que nos falta, ou o que está incompleto, ele, Deus, o possui. Isso. Falei que ia amarrar a questão filosófica, mas é muita coisa, mas estou terminando. Uhum. Pode prosseguir à vontade. Desculpa aí, a internet hoje não está me ajudando. Tudo Pode bem, ficar à professor, sem vontade. problema. Mas eu estou continuando e prometo agora finalizar, porque falamos tanto aqui de que o homem vê a verdade, vê a bondade, vê a beleza, vê a hora, deseja aquilo, e aí o Júlio encerra dizendo assim, que há em Deus, ou se a pessoa quiser usar aqui, num ser absoluto, né, num ser transcendente, tudo que desejamos. Desejamos a verdade. Ele, Deus, é verdade. Verdade pura. E aí eu citava aqui a Edith Stein, né? Ela dizendo, quem procura a verdade, procura sem saber Deus. Desejamos a beleza. Vemos a beleza, desejamos, né? Porque ele é a beleza ideal. Desejamos o bem, ele é o bem absoluto. Desejamos a vida. Ele é a vida eterna. Tudo que nos falta, ele o possui. Tudo que o nosso coração sonha, ele o possui. A grandeza de sua natureza responde às fraquezas da nossa. E isto na medida que nós a desejamos. Então, se o homem se fecha para isso, se o homem quer negar tudo isso, que racionalmente pode ser conhecido, ele cria um colapso, um curto-circuito dentro da sua antropologia. É isso que o Júlio quer resumir para nós, né? Sim, sim. Certo? Nós temos aí uma pergunta do Felipe Carlos. Tem a ver com a primeira parte, né, da exposição. Pode ficar à vontade para comentar. O Quiser Felipe é retomar. o seminarista, não é? Sim. Deus abençoe ele, Deus abençoe a vocação dele. Se poderia afirmar que o homem é um animal religioso. Se a gente entender o homem enquanto um animal racional, né? Porque os outros animais, outras criaturas, conhecem de formas sensitiva, né? Ou seja, o animal já está pré-programado, né? Instinto. Nós temos tudo isso, mas nós temos uma capacidade que vai além, evidente, que coloca um abismo entre nós e os outros animais, que é a alma. E aí vem as faculdades, né? A inteligência, etc., a memória, como o senhor citou. Então, dá sim, Felipe, se a gente entender o homem enquanto o animal racional, não apenas sensitivo, meramente animal, meio animalesco mesmo, né? E o Júlio quer nos tirar disso, né? Não, quer transcender. A gente transcende, a gente pede isso, né? Se o professor quiser acrescentar, fique à vontade. Acho que travou de novo, né? Bom, travou. E agora as contribuições, algumas contribuições espirituais, né? Espirituais do Padre Júlio para o homem contemporâneo. Aí eu separei 4, né, considerações. A primeira, o sofrimento, né? O sofrimento enquanto meio de se unir a Deus. Então vamos aqui, página 122. Deixa eu só pegar aqui. Não, o professor não voltou ainda não. Então vamos lá, para a gente não atrasar muito. Primeira contribuição espiritual que eu separei, que o Padre Júlio traz para nós no... Tá voltando. Voltou, professor? Sim. Eu já vou passar para as contribuições, as 4 contribuições que eu separei espirituais, Sim, porque sim. aí eu já vou encerrando para a gente não estender muito, né? Sim, sim. Pode ficar à vontade. Obrigado. A primeira contribuição espiritual para o homem contemporâneo, né, colocada aí pelo Padre Júlio, a questão do sofrimento. Sofrimento enquanto meio de se unir a Deus. Então, na tradição teológica e até mesmo filosófica, no âmbito cristão,
o sofrimento é até mesmo essencial. Ninguém procura o sofrimento pelo sofrimento. Ninguém procura a pandemia por ela mesma. Mas o sofrimento vem, ele está aí. Então, o cristão, o crente, ele deve saber usar do sofrimento para se unir aos sofrimentos de Cristo. Ele sofreu por primeiro. Né? E aí o Padre Júlio, ele diz assim, é uma das frases que eu quis separar aqui, né? Sofrer. Quantas pessoas aí sofrendo nessa pandemia, nessas mortes, né? Quantos sofrimentos, né? A morte é um sofrimento, a tristeza é um sofrimento, a angústia, a depressão, são muitos sofrimentos, né? E aí ele diz assim, mas veja o sofrimento unido, né, às dores e à paixão de Cristo. Ele diz, sofrer, mas quem importa o sofrimento? O que importa é que Deus seja conhecido, que as almas sejam salvas e que consigamos a conquista do céu. Morrer, né, é um outro sofrimento que a gente enfrenta tanto aí nessa pandemia, né? Quantas mortes, né? Quantas atrocidades, quantas coisas malucas, megalomaníacas a gente está vendo nessa situação, né? Gera sofrimentos nas pessoas, né? Depressões, angústias, ansiedades, tantas coisas, suicídio, né? E o Padre Júlio vem dizer, morrer, mas o que importa é uma morte que dá vida. Aqui está a beleza da fé, da teologia, da doutrina e da filosofia cristã. A morte, né, não faz com que tudo isso aqui tudo isso aqui acaba. Não é possível toda essa beleza acabar de uma hora para outra. Não. Importa uma morte que dá a vida. É um túmulo que faz entrar na glória. Então existe na filosofia cristã, na teologia cristã, a própria vida do Padre Júlio, se a gente for ler, conhecer, manifesta para nós, existe em tudo isso no âmbito cristão um sentido para o sofrimento, né? E o sofrimento também é um mistério. O Vaticano II, o Concílio Vaticano II, tem uma expressão na Constituição Pastoral Gaudium et Spes, né, sobre a igreja no mundo contemporâneo, né, lá no número 22, que diz assim, na realidade, o mistério do homem, tudo isso que nós estamos meditando aqui, sofrimento, o senso religioso, o homem um ser religioso, a crença religiosa, filosofia, psicologia, amém, tudo isso aqui é mistério, né? E o concílio diz assim, na realidade o mistério do homem só se torna claro verdadeiramente no mistério do verbo encarnado. Então quando a gente olha para a luz, para Cristo, para a luz de Cristo, a gente entende o que é o ser humano. Os judeus sabem que o homem é imagem e semelhança de Deus, mas nós sabemos mais perfeitamente. Eles sabem disso, mas nós sabemos com mais profundidade. Por quê? Quem é a imagem perfeita de Deus? É Cristo. Colossenses diz isso, né? São Paulo diz aos Colossenses. Ele, Jesus, é a imagem, né, visível do Deus invisível. Então, assim, é um mistério, o sofrimento, a morte, mas por ser sofrimento, não quer dizer que a gente não possa meditar sobre isso. A gente pode dizer, Deus é um mistério, né? Mas ele existe, né? Quando Tomás de Aquino quer lá escrever as vias, né? O Padre Júlio também trabalha sobre as vias no livro, o Tomás e o Júlio não estão preocupados em provar a existência de Deus, eles sabem que Deus existe, né? Mas, até porque na filosofia tomista, o termo mais apropriado é que Deus é. Deus, quando um ateu diz, né? Aqui um ateu assim mais estudado, mais aberto ao diálogo, que quer conversar num bom senso, a gente aceita, não, tá certo, Deus não existe. Deus é. Só existe aquilo que não existia. Eu não existia. Eu passei a existir. Mas Deus é. Então, assim, Deus é mistério também. Mas não quer dizer que a gente não possa falar dos atributos de Deus. Né? Segunda coisa, o Padre Júlio fala muito no Deus e o Homem, a questão do ideal ou da finalidade do homem. Ter Deus como o ideal de vida.
É uma contribuição do Padre Júlio, que precisamos resgatar isso para ontem, né, para o homem moderno. Ter Deus, Deus como ideal, ou seja, como uma finalidade. Né? Isto é, realizar tudo por causa de Deus. Tudo por causa de Deus. Isso dá um sentido tremendo, professor, né? E o pessoal que está nos acompanhando. Realizar tudo por Deus, isso dá um sentido, assim, tremendo para a nossa vida. Né? Preenche muitas coisas, né, dentro de nós. E respondem muitas indagações. Né? Terceiro, relacionar-se com Deus. Né? Está aberto. Está aberto para a novidade de Deus, né? Para as verdades de Deus. A verdade, por mais que ela é dolorida, mas a gente, quando encontra com a verdade, aquilo preenche, aquilo satisfaz, porque Deus é verdade. Né? Às vezes o problema é esse, do materialismo, o materialista, ele quer crer ele tem na cabeça um deísmo. Ele acha que Deus cabe dentro da nossa lógica. As pessoas perguntam tanto aí na pandemia, onde está Deus? Deus está aí, está governando todo mundo, dentro dos seus desígnios, da sua providência, das suas intervenções, né, da sua vontade, da sua liberdade, está governando tudo isso. Onde estava Deus na cruz? Estava lá. Né? Na peste negra? Estava lá. Na gripe espanhola? Estava lá. Então, assim, o materialista, ele traz uma espécie de deísmo. Quer que Deus caiba dentro da nossa lógica. Se Deus cabesse dentro dessa minha lógica, né, não seria Deus, seria um boneco, um espantalho. Né? Eu seria um Deus criando um outro Deus. Né? Então, assim, e a última coisa, a última contribuição espiritual é os meios de conhecer a vocação. E aqui eu já encerro essa minha participação. Os meios de conhecer a nossa vocação. Viemos ao mundo para conhecer, amar e servir a Deus. Como iremos fazer isso? Seguindo a nossa vocação. Né? Nós crentes, nós cristãos, católicos, cremos nisso. Nós temos uma vocação, um chamado, né? Muito mais do que uma aptidão. Né? O professor tem aptidão para dar aula, outros têm, né, aptidão para tantas outras coisas. Mas vocação, ela está dentro do âmbito religioso. Né? É uma questão religiosa. Então, o Padre Júlio, ele traz isso no livro O Anjo da Luz. Depois, o pessoal que quiser as obras, né? Eu tenho várias obras dele e sobre ele. Só entrar em contato comigo no Facebook. Eu tenho lá os links para adquirir alguns livros dele, e PDF. E aí ele fala assim, meios de conhecer a vocação. Né? Ajudar aí os seminaristas, os vocacionados, né? E tantas outras pessoas. Ele diz assim, ó, vou usar o texto dele, vou citar ele literalmente, porque isso aqui é uma preciosidade. Ele diz assim, pois claro que cada um deve seguir a vocação para a qual Deus o destina, tanto para alcançar a felicidade neste mundo, veja bem, tantas pessoas, todo mundo procura felicidade, quer ser feliz, né? Como para obter a salvação eterna. É uma questão fundamental. Para abraçar a tal vocação, é preciso conhecê-la. E ele dá os meios. Né? Eu gosto desse texto do Padre Júlio porque ele é muito prático. Muito prático. Né? Ele vai na raiz do problema, da questão, no cerne. Ele diz, são 3 elementos necessários para conhecer a vontade divina. E ele fala, para conhecê-la é preciso refletir. Esse tema é tão caro aos filósofos, né, professor? Reflexão. Sim, sim. Uhum. Né? O parar, meditar, refletir, né? Toda essa contribuição filosófica que nós temos aí, ó, há quantos e quantos mil anos, é graças a reflexões. Né? Ele fala refletir, consultar e, sobretudo, rezar. Né? E aí ele fala ter uma vida de oração, né? Consultar. O que ele quer dizer? Consultar pessoas prudentes, né? Aí pessoas que estudam o âmbito espiritual, né? Padres, pessoas confiáveis, né? Do mundo
da mística, né? Rezar, consultar e refletir. E aí, nesse texto, ele se detém mais na parte de reflexão, da reflexão. E ele vai dizer que a reflexão, ela se divide em outros dois campos, o atrativo e a aptidão. Então, tem que se notar, por exemplo, o atrativo é, pois, a inclinação racional que nos apresenta a felicidade no estado de vida, ou celibatária, virginal, matrimônio, ou vida religiosa, sacerdotal, etc. Então, eu tenho um atrativo para aquilo, eu preciso meditar sobre isso. Me apareceu um atrativo, eu fui atraído, né, para qual vocação? E depois a aptidão. A aptidão é a qualidade necessária para exercer os deveres do estado escolhido, né? Então, eu tenho uma atração para tal estado, né, de vida, matrimonial, sacerdotal, etc. E também preciso meditar sobre a aptidão, qualidade necessária para exercer aquilo. Eu, de fato, tenho uma aptidão para exercer, viver o celibato, a fidelidade matrimonial. Então, isso são umas contribuições aí para os jovens desse nosso mundo contemporâneo, o pessoal que nos acompanha, e a todos nós, né? O resumo é isso, professor. Sim, eu quero aproveitar aqui uma pergunta do Simar Pinheiro. Muito obrigado pela participação, Simar. Simar é historiador e já fez alguns projetos culturais com a gente aqui em Conceição de Ipanema, mora no Espírito Santo. Se a morte é um sentido natural e buscamos a vida eterna, por que seria um sofrimento? Não sei se você entendeu como eu. Por que a morte seria um sofrimento? Mesmo sendo natural e tendo como continuidade a vida eterna. Creio que deve ser nesse sentido que ele está perguntando. Então, aqui tem que diferenciar o seguinte: para nós cristãos, a morte não é em si uma desgraça, né? Ela é um sofrimento no sentido de que nós perdemos um ente querido, e etc. Agora, igual, por exemplo, veja a vida dos mártires, dos santos, né? Terezinha falava, eu não morro, entro na vida. Teresa W falava, morro porque não morro. São Paulo fala, é necessário eu partir para estar com Cristo. Então, aqui a morte no sentido filosófico e teológico dentro do cristianismo, ela tem todo esse sentido, né, de passagem, né? Agora, a morte fora disso vai depender das crenças, né, do esforço de cada um, porque se não existe aí por exemplo, não existe vida eterna, né? Tudo vai acabar com a morte. Comecemos a nos desesperar. E aí, de fato, temos que nos agarrar no materialismo. É viver tudo isso aqui num eterno carnaval e aí tudo vale. Porque tudo vai acabar, né? Então tudo está permitido. Eu não sei se é isso que eu consegui responder, né? Sim, sim. Buscamos a vida eterna porque isso está dentro de nós, desejamos, né? Anseiamos a vida eterna. Uhum. Então, se a internet me deixar à vontade, eu quero fazer umas considerações finais e também vou abrir um espaço para mais um comentário que eu gostaria que você fizesse. Então, sobre o Padre Júlio Maria, eu propus esta conversa tanto para o católico, o devoto, quanto para a pessoa também que tem esse interesse de conhecer o Padre Júlio Maria, principalmente porque ele é um representante do catolicismo lá da primeira metade do século XX, e principalmente porque agora tem o processo, né, de beatificação dele, passou a ser conhecido mais. E eu que estudo ciências da religião, a gente tem observado também que está em alta, principalmente a internet deu evidência ao. Travou.
Bom, não sei se ele vai retornar. É, é o que eu disse, né, pessoal? Infelizmente, tecnologia tá aí, nos surpreende, né? Acontece. Eu acho que eu vou esperar ele retornar para antes de fazer minhas considerações finais. Então assim, falando das obras do Padre Júlio, ele escreveu um pouco de tudo, né? Respondeu várias cartas, né, dos seus fiéis sobre o bem e o mal, coisas, né, da filosofia, da psicologia, teologia, claro, né? Escreveu. Aí tá isso. Pode ir. É, as minhas considerações é no sentido de entender principalmente agora com a internet, com todas essas informações a respeito do processo de beatificação do Padre Júlio e vários outros santos, né, que estão nesse mesmo processo. Eu queria entender, a partir dessa conversa e exposição do Padre Júlio, essa evidência que está acontecendo agora, principalmente alguns artigos de cientistas da religião, tentando entender o neoconservadorismo católico. É a retomada de valores que eram do século XIX, e o Padre Júlio é desta época. Eu gostaria de entender quais você falou muito de contribuição, mas para o jovem católico de hoje, como ele consegue fazer essas adaptações, essas pontes desses valores que definiu o catolicismo naquela época e como eles estão recolocando isso, e eu acredito que agora tem muito, a gente vê na internet muitos jovens, né, que agora se declaram católicos, eles são devotos de santo, de Maria, e eles ocupam espaços, tem youtubers, várias coisas. Eu gostaria, assim, para a gente amarrar toda essa conversa, exposição do Padre Júlio Maria com o que nós estamos vivendo hoje, de que forma pode contribuir e como são feitas essas adaptações de valores do século XX, né, na verdade, 20 por 19, século XX, como o jovem católico pode viver isso e principalmente como ele pode manifestar e dialogar com tantas correntes contrárias. Gostaria de entender e situar esse fenômeno do neoconservadorismo católico, principalmente a devoção ao santo, né, a Maria, a valorização da Eucaristia, a exaltação da igreja, são muitos aqueles valores que tradicionalmente definiam o catolicismo e que agora estão em evidência. E o Padre Júlio está fazendo parte desse, eu chamaria de um novo fenômeno, que é o fortalecimento do catolicismo e do jovem católico que se define como católico, e ele tem coragem de assumir isso, mesmo contra várias correntes de alguma forma, nadando contra a correnteza. Sim. Então, professor, eu percebo o seguinte: há esse resgate de uma certa. A gente percebe, há um resgate de uma tradição, pelo menos uma tradição literária, né? Dessas obras, né? Tem muitas obras do Padre Júlio sendo republicadas. O que o jovem precisa é ter o velho bom senso, né? A prudência, né? O temperamento, né? Em saber aplicar certo conteúdo teológico, né? Reflexões do Padre Júlio para o homem contemporâneo. O próprio Padre Júlio, por exemplo, ele não queria se meter nas polêmicas a princípio, não. Ele chegou em março em Mamirim e começou a pregar sobre a devoção mariana no mês de maio, né? E aí os protestantes, né, da época, era comum os boletins, né? Na época você fazia um boletim afrontando, o padre está falando falando sobre Nossa Senhora, sobre a Eucaristia, então nós estamos aqui pedindo uma prova na Bíblia, etc. Então esse confronto mais direto, mais apologético, sobretudo em Maiumirim,
começou dessa forma. E ele começa a explicar, né, para essas pessoas que faziam panfletos para ele e para os seus fiéis, é claro, no sentido apologético, né? Defesa da fé. Agora, o jovem, quando vai buscar isso, tem que equilibrar essa sede, né, de uma coisa que ele não viveu. Tem que buscar equilibrar isso, porque buscar essas coisas, resgatar isso por elas mesmas, né, e aplicá-las hoje, torna-se complicado. Então, eu vejo que é mais por isso mesmo, exercitar as virtudes para não fazer do neoconservadorismo um campo de batalha, uma bandeira ideológica. E aí começa os extremismos, porque aí pega o Padre Júlio e coloca ele dentro de uma cápsula só apologética. E o homem não. O homem, o senhor falou da questão social, né? O valor dele para as questões sociais, né? A construção de Manhumirim, praticamente, né? Foi sobre a passagem dele na cidade. Enquanto ele esteve lá, construiu praticamente quase toda a cidade. Sim, sim. Então, um homem super bondoso, né? As crianças o chamavam de vovozinho, um homem paternal. Então, esse é o perigo dos jovens, pessoas pegarem o Padre Júlio e verem nele só um homem ali apologético e querer fazer um pé de briga, uma rincha, uma cruzada que, claro, tem que se defender a fé, tem sim, evidentemente, né? Mas eu penso que o caminho, eu ainda creio que a questão das virtudes é o meio mais eficaz. Sim, sim. Eu creio que a questão é evitar os extremismos, né? Porque os extremismos são problemáticos em todos os campos, tanto contra quanto a favor, né? E os extremismos que dificultam os diálogos e a possibilidade de avançar em numa direção ou noutra. Sempre o extremismo ele dificulta isso. Mas agora nós temos 1h e 22 minutos de fala. Parece que nós não tivemos mais perguntas, então você poderia ficar à vontade para fazer algumas considerações finais. De repente, alguma coisa que nós não conseguimos aqui relembrar ou conversar, que seria este momento. Então, professor, as considerações finais é agradecer por essa oportunidade, reafirmar que naquilo que eu puder, tiver a minha altura, estou às ordens. O pessoal que quiser também entrar em contato para adquirir algumas obras do Padre Júlio em PDF, os links para comprar os livros que têm sido aí republicados, estou à disposição e peço as orações de vocês, estou rezando por todos também. E assim, dentro dessas contribuições filosóficas e espirituais do Padre Júlio Maria de Lombardi, tentar mesmo, se a gente levasse isso mais a sério, meditar, né, como ele diz, né, refletir, como se diz naquela palavra mais tradicional, ruminar, né, tudo isso aqui que a gente conversou, tirar pouco mesmo o homem, né, o ser humano, o homem moderno, pós-moderno, desse imanentismo, desse secularismo, desse materialismo, né? E mostrá-lo que ele, né, pode, né, de fato, conhecer a Deus, naquilo que é possível conhecer a Deus, que ele está aberto para Deus, a alma dele é capaz de se abrir para a verdade, para a transcendência. Isso está nele, cabe a ele estar aberto para isso, né? Estar aberto para isso, para o diálogo, e eu acho que isso resolve um pouco desses problemas atuais, né? Sim. Você fez uma exposição a respeito do debate sobre Deus, sobre a existência de Deus. Aí eu tenho um livro aqui, eu quero... Quem gostaria de entender melhor como o tomismo discute este assunto, tem este livro aqui, que é as provas filosóficas da existência de Deus,
é um autor que eu nem conhecia, é Luiz Ferracini. Ele é um sacerdote católico e tem esse livro aqui. Pode ser uma forma também de você entender, porque o que existe do ponto de vista filosófico, o que existe no Padre Júlio Maria é a recepção do tomismo de acordo com o seu tempo e suas necessidades, né? Se alguém quiser entender, esse aqui é um livro que é da editora Scala, não estamos fazendo propaganda aqui, mas ele tem um valor muito acessível e você encontra na internet para comprar. Então, isso seria bom para discutir, debater mais sobre isso. Existem muitos termos e muitos assuntos que foram abordados que têm possibilidade de cruzar com outros tipos de reflexão, seja do ponto de vista teológico, filosófico, né? Tem muita coisa aí que pode ser explorada de outra forma. Então, eu quero agora agradecer a sua disponibilidade para conversar com a gente, as situações, oportunidade futura, nós estaremos juntos aí, tá? O espaço está aberto. E esse vídeo eu vou disponibilizar no canal da associação. Creio que você tem interesse também de disponibilizar no seu canal, né? Então, as pessoas que quiserem terão, os que estão assistindo podem indicar para outros que esse vídeo vai ficar disponível em outros espaços, né, na internet, que poderão reassistir. Eu mesmo terei que reassistir por causa das quedas da internet. Mas eu quero agradecer muito, Elivelto, pela oportunidade, pela disponibilidade e por essa conversa aqui, que eu creio que contribuiu para muitos assistindo, sejam contra ou a favor, mas gerou mudanças e possibilidade de reflexão, né? Todo debate, ele produz alguma consequência de transformação de alguma forma. Então, quero agradecer muito pela disponibilidade e futuramente nós teremos outros espaços abertos para conversar. Inclusive, nós estamos organizando um grupo para divulgar mais a filosofia na internet, através de live. Então, futuramente, a gente quer conversar também, abordar o tema específico, como nós fizemos naquele seminário, né, de epistemologia e religião, também debater essa relação entre crença religiosa, né, a fé e a racionalidade e a razão. A gente ainda vai ter outras oportunidades de voltar a debater esses temas. Então, muito obrigado pela disponibilidade. Agradeço a todas as pessoas que assistiram, acompanharam com a gente. O horário talvez não foi um horário que possibilitou que outros assistissem, mas depois vão assistir, que a gente vai divulgar a live. Então, eu agradeço a todos e a você pela disponibilidade. Foi uma tarde muito boa, aprendemos muito sobre o Padre Júlio e futuramente nós teremos mais outras oportunidades. Muito obrigado, parabéns aí pela iniciativa, né, de promover gratuitamente cursos e aulas de filosofia, vários temas, né, temas variados. O homem tem mesmo que buscar todas as fases aí do conhecimento, né, todas as partes do conhecimento, né, parabenizo então, e eu tenho um projeto, passando essa pandemia, de rodar nessa nossa diocese aí, nas paróquias que os padres permitirem, né, para passar encontros sobre, justamente isso, sobre o Padre Júlio Maria, né? Já tem marcado em Mutum, mais ou menos, então, qualquer coisa a gente pode ir marcando, combinando aí para Conceição também, e seja o que Deus quiser também, né? Não te ouvi, professor. Aí, agora tá... Aí. Não saiu, não. Tá saindo áudio, não. Agora sim. Então, muito obrigado, boa noite e até a próxima oportunidade. Vamos encerrando. Deus abençoe. E até mais.